Vamos seguir o regimento, porque tem obstrução. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Erudina. Senhor presidente, com fundamento no artigo 131 do Regimento Comum do Congresso, eu apresento a seguinte questão de ordem a ser encaminhada ao presidente do Congresso Nacional. Em razão de eventual ofensa ao artigo 224 da Constituição Federal, ao parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 8.389, de 91, e ao artigo 32 do Regimento Comum do Congresso Nacional, nos termos a seguir expostos. Primeiro, como é do conhecimento de todas as senhoras e senhores congressistas, e em especial de Vossa Excelência, o parlamentar que presidiu a mesa, as sessões conjuntas do Congresso Nacional são divididas a rigor em 2 períodos, o expediente e a ordem do dia. 2. Uma vez finalizado o expediente, inicia-se a ordem do dia, que representa a parte da sessão em que os congressistas deliberam sobre as propostas constantes da pauta. 3. Para que as congressistas tenham conhecimento antecipado dos itens constantes da pauta, o Regimento Comum do Congresso Nacional preconiza que os avulsos das matérias constantes da ordem do dia devem ser distribuídos a todos os parlamentares com antecedência mínima de 24 horas da sessão. 4. Assim, na sessão do Congresso realizada no dia 8 de julho de 2015, houve inconstitucional, ilegal, antirregimental e ilegítima eleição do Conselho de Comunicação Social sob os seguintes termos: a presidência submete à homologação do Congresso Nacional as indicações ao Conselho de Comunicação do Congresso Nacional. Os nomes devidamente publicados no portal do Congresso Nacional foram sugeridos à mesa do Congresso Nacional nos termos legais, por entidades representativas dos setores mencionados nos incisos 1 a 9 do artigo 4º da Lei 8.389, de 30 de dezembro de 1991, bem como por indicação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ponto 5º. Sabe-se que a referida sessão do Congresso foi cancelada porque não obteve quórum para deliberações. Aliás, a sessão apenas alcançou o número mínimo para ser aberta. No caso, um pouco mais de 86 deputados e de 14 senadores. Ponto 6. Muito embora o Regimento Comum do Congresso Nacional seja omisso em relação ao quórum para deliberação, a Constituição Federal, em seu artigo 46, prevê que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Esse quórum de deliberação é denominado maioria simples. Item 7. Continuando, senhor presidente. Assim, nas votações ocorridas nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, faz-se necessário para a aprovação de uma determinada proposição a maioria dos votos, tanto dos deputados quanto dos senadores, presentes a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, 257 deputados, e do Senado, 41 senadores. Ponto 8. Ademais, não se trata de submeter à homologação dos nomes indicados para o Conselho de Comunicação, na exata razão em que o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 8.389, de 91, determina que os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional, podendo as entidades representativas dos setores mencionados nos incisos 1 a 9 deste artigo sugerir nomes à mesa do Congresso Nacional. Senhor presidente, mais 2 itens. Só para concluir, senhor presidente. Igualmente, o decreto legislativo número 77 de 2002 do Congresso Nacional, que dispõe sobre o mandato dos membros do Conselho de Comunicação Social, expressa as eleições para escolha dos membros do Conselho de Comunicação Social serão realizadas mediante votação secreta em sessão conjunta das 2 casas do Congresso Nacional. Último item, senhor presidente. Diante de todo o exposto, confirmada a eleição do Conselho de Comunicação Social na sessão do Congresso Nacional do dia de hoje,
8 de julho de 2015, em desacordo com todos os preceitos constitucionais, legais e regimentais elencados. Requeiro a Vossa Excelência que todos os atos praticados sejam considerados nulos. Brasília, 8 de julho de 2015, deputada Luísa Erundina, senhor presidente. Deputada, eu posso recolher e remeter para o Congresso Nacional, mas essa questão de ordem não cabe na sessão da Câmara dos Deputados, já que se trata de uma questão de ordem atinente ao Congresso Nacional e dirigida ao presidente do Congresso Nacional. Não caberia nem sequer, porque não é atinente à ordem do dia, segundo o artigo 95, parágrafo 1º do nosso regimento, e não se trata de ato da nossa casa. Então, Vossa Excelência teve hoje a sessão do Congresso, poderia ter formulado durante a sessão do Congresso essa questão de ordem. Eu vou recolher, encaminho a título de sugestão ao presidente do Congresso, porém eu recomendo a Vossa Excelência que na próxima sessão de Congresso, Vossa Excelência faça a questão de ordem, que é onde é cabível. Eu fiz questão de ordem sobre essa questão na sessão do Congresso. Mas não cabe essa questão, não vou abrir o debate, não vou mais perder o tempo. Eu vou recolher, vou remeter a título de sugestão ao presidente do Congresso, mas sugiro a Vossa Excelência que faça na próxima sessão de Congresso. Presidente, pela ordem, só o que nós queremos saber é o seguinte: na reforma política, representante de uma das casas do Congresso encaminha ao presidente do Senado. Eu vou encaminhar, eu falei isso já, eu vou encaminhar como sugestão. Eu vou acolher a proposta de Vossa Excelência de reiterar essa questão de ordem quando de uma sessão conjunta do Congresso. Já está respondido. Requerimento retirado de pauta.